do autismo na vida adulta. Hoje a gente vai conversar com Adalto Barcelos, doutorando em psicologia, e ele vai compartilhar um pouquinho da história dele conosco. Antes disso, inscreva-se no canal e compartilhe para ampliarmos essa conversa no YouTube. Vamos começar, Adalto, com diagnóstico tardio? Qual foi o impacto do diagnóstico tardio na sua vida e na sua carreira? Acho que sim. Primeiro, quando que aconteceu esse diagnóstico? Por que você buscou esse diagnóstico? Ou, na verdade, você não buscou o diagnóstico, você buscou atendimento por uma outra razão? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. O diagnóstico ele veio ano passado, em março de 2023. Eu sempre tive, como eu posso dizer, dúvidas. Sempre imaginei que eu tivesse algo relacionado ao autismo. E eu busquei mesmo porque eu tive condições que antes disso não tinha, de buscar uma avaliação mais precisa. E aí essa busca veio com psiquiatra, neurologista, com busca por avaliação neuropsicológica. Você, no caso, é doutorando em psicologia. Conta um pouco pra gente, assim, porque você fez psicologia, por que você buscou e como que você chegou nessa coisa de... você trabalha com o que exatamente na psicologia? Eu fiz psicologia com um diagnóstico já de TDAH, que eu já tinha, né? Eu busquei também quando eu tinha 18 anos, com um neurologista, e foi confirmado. Só que eu tentei fazer um tratamento medicamentoso e não funcionou muito bem na época, porque tinha outras questões, né, que não foram descobertas e que a medicação sozinha não dava conta. E aí eu fiz o curso inteiro de psicologia. Você viu alguma coisa sobre autismo na psicologia, na época que você fazia curso? Você se identificava com algumas questões? Sim, sempre me identifiquei. A única coisa que eu vi no curso foi umas apresentações, né, de disciplinas assim, tipo seminários, ou eu fiz um projeto de pesquisa também, mas nada muito a fundo. Mas eu sempre me identifiquei. E aí, quando eu acabei a graduação, entrei direto no mestrado. Depois do mestrado, eu fui direto no mercado de trabalho, trabalhando no sistema prisional. Então, não tinha muito a ver com... Não tinha nada a ver, porque foi o que eu consegui na época, né? E aí depois, assim, em meio tempo que eu estava trabalhando no sistema prisional, que eu consegui iniciar a trabalhar com a aba, que eu sempre tive Sempre fui psicólogo comportamental, né, desde o início da faculdade, assim, de behaviorista. Foi o referencial que você mais se identificou? Desde o início. E meus próprios pacientes na clínica da faculdade, eu meio que fazia atendimento aba, porque pacientes mais comprometidos, em termos de repertório, então eu lembro até que eu fazia atendimentos fora do consultório, levava para a cantina, levava para pracinha. Um ambiente, né, natural da pessoa. Então eu sempre tive essa visão. E já esqueci qual era a pergunta. Era isso mesmo, de você contar um pouco como que você chegou até e o que você faz hoje. Então sim. Hoje você trabalha com terapia aba, que é o teu referencial teórico, né, e que faz mais sentido no caso para você. E aí hoje você trabalha com crianças, adolescentes. É isso, então, desde a faculdade, eu dei só um tempinho do mestrado até realmente voltar a atender autistas. Mas aí eu comecei a atender crianças, e aí eu fiquei acho que 1 ou 2 anos atendendo, e depois entrei em novas clínicas e comecei a supervisionar também, porque como eu já tinha a questão da supervisão, né, ela precisa de um referencial teórico muito forte. Não é só atender muito. Então, quando eu comecei a atender, eu já tinha esse referencial teórico mais estabelecido que outras pessoas, porque eu sempre fui
muito, muito fominha, assim, de análise. Estudioso, muito fominha de análise de comportamento. Então, as pessoas viram e já foram me dando a oportunidade de coordenar, de supervisionar. Então, aí acabou que fui crescendo junto essa questão de supervisão. E atualmente o que eu mais faço é supervisionar equipes. Então, o pessoal que está começando, ou até mesmo o pessoal que já tem um tempo de prática, que está atendendo, eu acabo dando essa supervisão, trazendo novos olhares sobre a prática que eles fazem, sobre o atendimento deles. Então, Adalto, e assim, você falando, duas coisas ficam na minha cabeça como perguntas. A primeira é um pouquinho, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua infância, né? Sobre algumas características que você tinha na infância que te atrapalharam ou então que te potencializaram. Agora, a outra coisa é pensando, a gente estava falando aqui do seu doutorado, né? Eu queria entender um pouquinho, porque todo o seu trabalho é voltado para o autismo hoje em dia. E o seu doutorado também. Sim. Então fala um pouquinho pra gente. Tá. Fala primeiro doutorado e depois eu volto. Doutorado eu estou tentando fazer, que está um pouco no início ainda, mas sobre a questão do... eu sempre esqueço a palavra, que é o autismo, né, o diagnóstico clínico, ele tem aquela dificuldade de identificação de emoções, né, de percepção das expressões faciais, isso. Esqueço esse termo, porque eu pensando em inglês, aí eu confundo. Então essa expressão facial, ela é uma coisa muito, é um ponto-chave, assim. Então a ideia é mapear um pouco isso e criar, a ideia inicial é criar um protocolo de avaliação que também sirva para intervenção. Legal. E aí também misturando um pouco com tecnologia, talvez questão de fazer aplicativos ou até mesmo questão de robótica. Aí eu estou vendo o que vai ser possível ainda com os recursos e conhecimentos que são... recursos que eu acho que é o mais complicado, né? Porque assim, aqui no estado a gente tem algumas tecnologias já em curso, mas a gente, pelo que eu sei, pelo que eu converso com as pessoas envolvidas, é sempre o impasse está sempre na questão da captação de verba, né? Para estímulo mesmo, para que esses projetos eles cresçam e tomem corpo. E a gente vê que é o caminho natural, tem sido o caminho natural essa busca agora com esse boom também da inteligência artificial. Isso, enquanto recurso, tem sido uma tentativa árdua, né? Sim. Mas aqui a gente esbarra um pouquinho nisso mesmo, né? Sim. Legal! Inclusive eu estou fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial para ver se... Você une um pouco essas informações. Isso. O seu mestrado também foi voltado para o autismo, não foi? Não, o mestrado foi sobre imprevisibilidade familiar. Mas não tinha uma história de uma intervenção? Tinha, mas era sobre gravidez na adolescência. Tá. Que era para ver se aquela perspectiva a gente conseguia sensibilizar as crianças a, não sei, talvez, pelo menos não abandonar a escola, não se envolver em... Então era o tema da infância, mas não necessariamente Isso. voltado para o autismo. Gente, eu tô falando isso só porque eu participei da banca dele, tá? Mas eu não vou dizer quantos anos eu tenho, não. É porque ela é garota prodígio, a gente já sabe disso, então também... É isso aí. Com 15 anos eu participei da banca, da banca do mestrado. Adalto, sabe o que a gente fica sempre se perguntando, né? Você já está aí há alguns anos trabalhando com infância, adolescência, crianças no espectro. Acredito que apareçam também pais que também estejam ou aí no fenótipo ampliado ou dentro do espectro também. E aí fica sempre aquela dúvida, né? Como que as empresas, como que você percebe que as empresas por onde você já passou, elas te recebem ou recebem o adulto que está no espectro? Como que foi ou como que está sendo isso depois deste um ano para cá? Alguma adaptação no ambiente de trabalho precisa ser feita ou precisou ser feita? Porque eu acho que rola muito essa dúvida também, né, quando do diagnóstico tardio.
Assim, eu meio que tô não tive troca de emprego nesse um ano, então não houve muita mudança. Mas eu sinto que nos primeiros empregos eu tive muita dificuldade por não saber, não conhecer ainda não ter esse diagnóstico. Acho que seria bem diferente, talvez. Uhum. Mas em que sentido exatamente seria diferente? Você acha o quê? O que o diagnóstico trouxe de bom no sentido para você conseguir se adaptar aos ambientes de trabalho, que seja, por exemplo? Eu acho que primeiro as pessoas elas me olhariam com outros olhos, assim, né? Uhum. E é sempre aquela questão, tipo, você tem facilidades, você não tem dificuldades e qualquer erro é culpa minha. Então, que eu não me esforcei direito. Então, acho que eu sempre foi essa visão. E aí, se eu tivesse um diagnóstico para falar assim, não, eu tenho altos e baixos, né? Aí talvez eu acho que eu seria melhor compreendido. Você acha que o diagnóstico nesse sentido te acolheria mais nesses ambientes onde você passou? Sim. E não tinha clareza sobre, né, a sua condição ali? Sim. Mas aí quando você está no seu emprego hoje em dia, que você trabalha com autismo, e aí você vem o diagnóstico, você sentiu alguma questão relacionada a um preconceito? Por exemplo, a Fernanda está falando, né? Você tem muita lida com os pais, essas coisas. Você sente isso, assim, que os pais têm algum preconceito em relação ao teu diagnóstico? Não. Desde o início você já falou o diagnóstico para todo mundo? Você ficou com receio? Não, eu sempre falei mesmo. Sempre divulguei, assim, não tenho vergonha, mas eu também não sei o que as pessoas pensam, porque eu acabo não perguntando. Mas você nunca sentiu, assim, essa... Não sinto. Existem algumas formas de identificação, né, assim, da pessoa com autismo, da pessoa com alguma invisibilidade, né, no caso. Você faz uso de algum colar? Você já procurou algum tipo de identificação, alguma coisa que possa sinalizar que você tem autismo, que é um direito seu? Então, mesmo sendo adulto... Sim, eu uso o colar, só que eu vivo esquecendo ele. Inclusive já perdi 2, né, porque eu tenho essas questões também de perder coisa. Mas eu uso, geralmente. Uhum. Mas eu não sinto que o colar em si, o pessoal entenda ainda. Acho que está muito por mais que a gente a gente que trabalha com isso, que fala sobre isso, a gente está numa bolha de falar muito sobre isso. Acho que a sociedade ainda não faz ideia do que é. Ainda precisa de mais divulgação, né? Precisa de mais divulgação também em relação a essas questões relacionadas a direitos, né? Vamos dizer assim, as necessidades. E por que tem tantos direitos, né? Por que precisam ter esses direitos assegurados? Eu acho que também tem isso. Eu acho que tem essa questão dos porquês, né? As pessoas não entendem, por exemplo, uma dificuldade que uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto tenha de ficar numa fila por muito tempo. Mas todo mundo se incomoda com a fila. Na verdade, não, o problema não seria a fila, mas seriam outros problemas relacionados à espera, a barulhos, enfim. Como que você percebe isso assim no seu dia a dia? Eu percebo que todo mundo faz cara feia, né? Se eu tiver com colar e na fila preferencial, as pessoas fazem cara feia pra mim. E por isso que faz tanto sentido aquela frase, né? O autismo não tem cara. Exatamente. Não, é isso, né? Bom, então, gente, eu já deixei aqui a próxima pergunta do próximo capítulo, que tem a ver com a infância do adulto e as características que potencializaram ou vulnerabilizaram. Vamos terminar por aqui, né, esse bloco, e aí no próximo bloco vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso.